Programa Atividade chegando para mais uma edição, exatamente nesta quarta-feira, dia 28 de agosto de 2019. Minha gente, 28 de agosto, vamos começar a abanar para esse mês 8, porque setembro está batendo a porta, o mês da primavera. Né? Encerra-se o ciclo do inverno, né? Das 4 estações que nós temos, e estamos caminhando em passos largos para o final do ano. Vamos chegando aí agora ao 7 de setembro, né? A data da independência, e por aí vai, minha gente. E já vem aí o outubro, o dia da garotada, da criançada, etc. e tal. E aí vem aí outras datas, como novembro, finados, o 15 de novembro, proclamação da República, e depois já está batendo aí o Papai Noel e o Senhor da Chave do Ano Novo. Então, vejam só a velocidade implacável do tempo. Aproveite a vida, ela é maravilhosa, sensacional, percalços existem, mas a vida é bela, é maravilhosa. Vamos transpor aqueles obstáculos impostos por Deus, muitas vezes, absolutamente por Ele, mas nós somos aí construídos, preparados para passar por situações complexas e, acima de tudo isso, viver é maravilhoso, especialmente quando nós somos, ou quem é gremista. Muito bem, vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, onde tivemos lá em São Paulo, no Pacaembu, porque tinha o show da Sandy Júnior, né, no Allianz Parque, que é o estádio, né, a casa do Palmeiras, do seu Filipão, aquele que fez nome, aprendeu e encheu os bolsos graças ao Grêmio Futebol Porto-Alegrense, porque depois ele saiu do Grêmio, né, evidentemente, seguiu a sua jornada, tomou 7 da Alemanha numa Copa do Mundo, olha que vergonha. E ontem, vamos caminhar rapidamente, passos largos, ele lá no Pacaembu tomou 2 de virada, né, do Grêmio, contemplando a classificação do Grêmio Porto-Alegrense na Copa Libertadores da América para a próxima fase e invertendo aquele resultado conquistado pelos palmeirenses aqui em Porto Alegre, na Arena. Segue o Grêmio na expectativa de que quem enfrentará após o jogo de hoje à noite, no Beira-Rio, entre Internacional e Flamengo. Eu, particularmente, José Silva, gremista, eu sou franco e eu exponho aqui o meu sentimento ideológico, clubístico, eu sou gremista desde nenezinho, eu quero o Flamengo a disputa e não com o Internacional. Essa é a minha situação. Eu pergunto para o Percival Pugina como é que ele vê o jogo de hoje, por exemplo. Nós vamos passar daqui a pouquinho, a nossa técnica está com tudo pronto ali para nós falarmos ainda do Grêmio, do Pacaembu ontem, em Palmeiras e Grêmio. Mas vamos passar aqui com o Percival Pugina, falando do jogo de hoje, depois nós vamos voltar ao Grêmio de novo. Eu acho que tu tens toda a razão em querer o Flamengo. Não tenho a menor dúvida. O Grenal será sempre uma partida mais complicada. Muito mais complicada. Pela rivalidade, pela grenalização. Grenais pode dar briga entre atletas, né? O escorregão do arqueiro, do goleiro, a chuva. Quer dizer, nós não entendemos o clássico, Pugino, muitas vezes em vencer o melhor. Né? Situações de campo, muitas vezes, estabelecem o vencedor que ao final dos 90 minutos, enfim, não é o melhor, que teve o melhor jogo. Sim, dificilmente não, mas a justiça não é exatamente uma virtude do futebol, né? Então, quanto mais acirrada for a disputa entre os clubes participantes, quanto mais tradicional for, mais complicado tende a se tornar o jogo, motivo pelo qual ontem, e só por esse motivo, eu torci pelo Palmeiras. Só por isso. Coisa boa. Maravilha. Maravilha. O que me diz aí? Mas eu acho que não é difícil ao Internacional fazer 2 gols. 3 acho complicado, mas 2 não é difícil. O Internacional, em todos os jogos disputados em Porto Alegre, na Taça Libertadores, fez 2 ou até 3 gols. Nunca fez menos de 2 gols. Então, não contraria, digamos assim, a tradição e a capacidade de fazer gols em casa. O Internacional tem sido, nos últimos tempos, um clube muito caseiro, né, nos seus resultados. Então, não é difícil. A questão é não tomar um. Quê? A questão é não tomar um. A questão é não tomar um, que coisa que tem acontecido. Se tomar um, não esquece. Coisa, né, que também tem acontecido. Aí esquece, porque eu diria, não é torcedor gremista aqui, vamos combinar. O Flamengo é uma bela equipe. E faz gol fora de casa, faz gols em casa. Né? O que acontece? O Internacional
sofrendo um gol, aí complica, daí tem que fazer um score absolutamente dilatado, daí vamos combinar também, né? Isso aí é Flamengo Internacional, o Flamengo é uma senhora equipe, então só se der uma diarreia no elenco flamenguista. Nos 4 jogos que o Internacional fez em casa, ele fez 9 gols. Eu só sei disso porque o Boneto me contou. Não penso que... Você sabe tudo, está acompanhando de perto. Eu estou contando gol assim, né? Não, tá experimentado hoje, pessoal por Gina. Está sabendo tudo. Esse teu neto aí, eu vou te contar, hein? Vai longe. Vamos ver o que diz aí o Ivair Reinaldo, delegado. Eu sempre ouvi dizer que o peru morria na véspera. Porco morre depois. É isso? O Palmeiras morre depois, morre na festa. Né? Mas eu também acho, Silvio, que um Grenal não é uma decisão normal, não seria uma decisão normal. Seria uma guerra. Aqui para nós, em termos de torcida, seja lá o que for, olha, a segurança pública ia ter trabalho. Né? Mas, e aí entrava naquele negócio. Quer dizer, todo futebol, como disse o Pugina, ele não é justo, nem sempre os resultados são justos. Tá? E se o resultado não é justo, não leva a lugar nenhum. Tá? Então, que bom que o Grêmio ontem passou. Tá? Vamos ver o resultado de hoje. Aqui o Pugina é o Colorado resistente, a resiliência está aqui no Pugina. O resto da mesa aqui é tudo gremista. Tá? Mas eu acredito que nós vamos, o Grêmio passando agora, para meu gosto, né, para um jogo bonito, para um jogo sem guerra, tal, seria o Flamengo, seguramente. Antônio Augusto Maier dos Santos. Olha, o jogo ontem foi um jogo disputado, não é? O Grêmio tinha a necessidade de fazer gols, fez, classificou-se. O Filipão, como tu disseste, Silvas, fez uma história aqui no Rio Grande do Sul, sobretudo no Grêmio. Mas o Renato ontem mostrou que ele tem realmente capacidade de reação. Então, o Renato ontem colocou um elenco forte. O Everton, indiscutivelmente hoje, é o melhor jogador do Brasil na posição dele. Indiscutível, não há como questionar. É verdade. O Everton hoje é unanimidade. Ele é um jogador preparado, está num momento extraordinário da sua atividade enquanto jogador de futebol aqui no Grêmio. E, conforme o relator, o revisor, o Vogal, eu também entendo que o jogo hoje seria interessante que o Flamengo cometesse o crime aqui hoje e classificasse para enfrentar um time grande, da grandeza dele, que é o time do Grêmio, para poder enfrentar um jogador como o Everton, uma zaga como a do Kahneman, como o Jeromel, né? E ali, na Casa Mata, Renato Portaluppi, para que se desfaça de uma vez por todas essa ideia de que o Renato está ciscando com o Flamengo. Isso é piada, isso não tem fundamento. Então, eu penso, José Silva, que um jogo bom seria Grêmio e Flamengo, até porque os últimos Grenais não foram bonitos. Nos últimos 2 Grenais, pelo menos, delegado Ivair, foram Grenais feios, Grenais sem qualidade, muita retranca, sobretudo o último, muita retranca. E o futebol do Palmeiras ontem foi o velho esquema Filipão, né? Balão, contra-ataque e correria, resultado. Não deu resultado, José Silva. Exatamente. Então vamos voltar um pouquinho aqui, vamos assistir aí e comentar um pouquinho em cima e mostrar para o nosso telespectador um pouquinho da façanha do Grêmio ontem, está rodando aí então, os gols, uma pichotada da defesa e do nosso goleiro do Grêmio Porto Alegrense, o Flamengo, o Palmeiras faz 1-0, tá? E aí o desenho estava apavorante para o torcedor gremista, mas em seguida o Grêmio inverte a situação, inverte o resultado, tá? E passa a vencer por 2-1 e até o final do jogo, 100 minutos de jogo. O árbitro era competente, apitou o final de Copa do Mundo, mas deu um susto nos torcedores gremistas, porque no final arrumaram um VAR,
para estabelecer um pênalti que nenhum dos atletas do Palmeiras reivindicou, nenhum deles. Só o sujeito lá do VAR, que devia estar comprometido com alguma coisa, um objeto misterioso. Porque nem o árbitro... Muito estranho aquilo, né? Não. Muito estranho. Não, eu entrei em pânico, eu digo, armaram. Tá. Não, Mas o Grêmio com o River, né, foi uma coisa mais ou menos semelhante. A bola bateu na mão do Bressan. aquilo ali foi outra ali jogada de juiz, certo. Aquele juiz não teve cabelo no peito para manter Aquilo a foi uma coisa. emboscada. Agora, esse argentino aí, o Pitã, é um cara de muita personalidade. Olha aqui, ó, na casa do Palmeiras, naquela situação, né, o VAR dizendo, olha, o lance é assim. Sim. Ele chamou a si a decisão e disse, não, é comigo, não foi, acabou o assunto. Mas isso é árbitro que não é da CBF. Sim. Se é da CBF, aí... Aí o problema é sério. Aí é sério. Ali. E então tá aí, o Grêmio fez uma façanha, é o imortal tricolor, não adianta contestar-se esse tipo de que se contempla o Grêmio, chamado de imortal, porque ele é o imortal realmente. O Grêmio ele ascende absolutamente quando ninguém espera, o Grêmio se supera e faz essas façanhas como ele fez ontem no Pacaembu, enfrentando o Palmeiras. Às vezes não faz, né? Às vezes não faz, nada se faz sempre, né? Não se conquista sempre, né? Tudo é um perde-ganha nessa vida, né? Mas às vezes a justiça prevalece. Eu acho que o Grêmio fez jus ao score, fez jus à classificação. Sem dúvida. Não, e mesmo se perdesse, Silvio, ontem, ou se não se classificasse, vamos dizer assim, com o resultado, o Grêmio fez uma partida em que ele jogou melhor que o Palmeiras. Aí já a comemoração após o resultado, encerrada a partida. Isso. Mas podemos ir comentando, meu amigo. Então, na realidade, o Grêmio fez e vamos dizer assim, vamos supor que não se classificasse. Eu, como torcedor, né, me sentiria satisfeito por ver o Grêmio não jogar como um time pequeno. Exato. Ir lá, se defender, se apequenar, entende? Não, jogou como se estivesse jogando em casa. Então isso foi, vamos dizer assim, uma das coisas que no segundo tempo, por exemplo, o Palmeiras não teve uma chance de gol. Tá? O Grêmio teve 3. Exatamente. No segundo tempo. Tá? Então isso mostra, vamos dizer assim, que outra coisa, o Renato, as trocas que fez para frente. Acertadas. Uma coisa que eu queria dizer até, esse rapaz, eu acho que fez a melhor partida dele, como é o nome dele? O Rômulo. Que entrou no lugar do Maicon, né? Ele fez, eu acho, a melhor partida dele dentro do Grêmio. Tá? Foi ser volante na frente olha, a nossa zaga jogou muito bem, mas no segundo tempo ela teve um volante na frente ali, tá? Ajudando. Mas o Jeromel jogou muito. Não, jogou muita bola, O Kahneman também, É que, na verdade, Silva, o Renato conseguiu organizar ontem uma linha ali atrás e fez com que o Rômulo funcionasse como um volante, ao tempo que quem treinava o Grêmio era o Filipão, que havia volantes, o Goiano, por exemplo, não é? Era um volante ali recuado, o Dinho, não é? Então ontem o Rômulo resgatou esse formato de jogo e uma coisa interessante, ontem poderia ter sido 3-1. Esse gol, o último chute a gol aí que o VT mostrou, a tentativa do Everton, aquilo ali foi detalhe da bola não encorujar lá. Foi um lance assim, detalhe. Silvas, o senhor me permite fazer um registro? Não, o senhor tem todo o direito e o registro é maravilhoso. Pois olha, José Silvas, eu tive a honra e a alegria, primeiro eu tenho a honra e a alegria de ser amigo do Fábio Mundstock. O Fábio, ele é formado em economia e ele tem marketing, ele tem MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. E ele escreveu este livro aqui em homenagem ao ex-presidente Hélio Volkmer Dourado. Foi um trabalho muito meticuloso de pesquisa que o Fábio fez, publicado pela editora AGE, a editora do nosso querido professor Flávio Ledur. Então, é um trabalho de fôlego, o trabalho tem 240 páginas, ilustrado com fotografias e uma bibliografia riquíssima. O Fábio se debruça aqui no período em que o Dr. Hélio Dourado foi presidente do Grêmio e narra pormenores, faz referências detalhadas,
com absoluta precisão, porque ele é muito dedicado às minúcias, Pugina. Então, ele fez um levantamento aqui dos períodos em que o doutor Hélio Dourado, abnegadamente, se debruçou num Grêmio com parcos recursos e, em todo aquele período dos anos 80, sobretudo nos anos 80 e 81, ele fez uma minuciosa, digamos assim, viagem no tempo, com ilustrações, Orlando Fantoni, Tele Santana. Então, são resgates de um período de ouro da história do Grêmio, na gestão de 1976 a 81. O livro tem o prefácio do presidente Romildo Bolzan Júnior, e ele faz algumas homenagens aqui, eu faço questão de fazer o registro aqui, que ele faz uma dedicatória muito carinhosa aos amigos que faleceram e não puderam ver esta obra concluída. Tarcísio Flecha Negra e Jurandir, que faleceu este ano, Tarcísio ano passado, Fábio Koff, Seu Verardi, Júlio César Lopes e os jornalistas Antônio Augusto e Milton Ferretti Jung. Antônio Augusto Maires dos Santos, Antônio Augusto Santos, correto? Santos, pai do querido Antônio Augusto Maires dos Santos, e também o Milton Ferretti Jung, grande figura, grande gremista, grande narrador da histórica Caldas Júnior. Então, fantástica a homenagem e esse texto deve ser maravilhoso, uma leitura imperdível também, né? Uma narrativa maravilhosa, especialmente para todos os gremistas. Sensacional. Por tudo que sempre representou Hélio Volkmer Dourado, né? Grande presidente do Grêmio, o homem que ajudou a construir, né, com a sua luta, a sua dedicação, o seu arregaçar as mangas, a construir o Estádio Olímpico. Né, fechamento do Olímpico, ele ia para o interior com atletas, com conselheiros, né, como ex-presidente, como, enfim, como dirigente de obras do Grêmio, para fazer o fechamento, fazer lá a parte lá dos camarotes. Os camarotes do Olímpico. Foi uma coisa monumental. Ele fez a capela do Grêmio, fez tudo, fez tudo. O Hélio foi um engenheiro no Grêmio, apesar de ser um grande médico, um cirurgião. E isso é importante, Silvas, porque o doutor Hélio, ele se abnegou no Grêmio, né? Foi um abnegado. É uma dedicação extraordinária, né? Abdicou do consultório médico dele exatamente. Para se dedicar, José Silvas, à história do Grêmio, ao reerguimento do Grêmio. E eu fiz questão de trazer o livro do Fábio aqui, porque o Fábio é merecedor, ele é muito dedicado, é muito minucioso, leva a pesquisa muito a sério, levou muito tempo pesquisando, teve um trabalho de fôlego aqui, e com isso nós resgatamos, José Silvas, não apenas um ex-presidente do Grêmio, não, nós resgatamos aqui a história de um gaúcho, de um médico, que teve a capacidade de superar, inclusive, a figura de ser gremista pelo reconhecimento dele. É verdade. Então eu tive também uma oportunidade, ainda quando o doutor Hélio era vivo, quando ele recebeu o prêmio de cidadão emérito aqui na Câmara Municipal, e fui acompanhado do meu pai na época, lá naquela solenidade lá na Câmara, lotada a Câmara Municipal de Porto Alegre, balões brancos do delegado Ivair, pretos e azuis, as mulheres do Grêmio, e eu fiquei muito comovido de ler o livro do Fábio, estou concluindo a leitura agora, porque ele faz um detalhamento do romantismo que era a presidência do Grêmio num período de vacas magras, a busca pela remuneração para poder pagar a folha de pagamento, José Silva. Coisas assim, homéricas. Então fica aqui o registro, o carinho, e eu agradeço a oportunidade de fazê-lo aqui, de viva voz aqui, numa atividade. Perfeito. Belo registro. Vamos adiante, Percival Pugino. Vamos falar de política? Evidente, que é um tema que o senhor conhece por todas as faces, todos os lados. Olha, eu ando preocupadíssimo com o que vejo acontecer no Brasil. Muito preocupado. Eu não me lembro de um país estar simultaneamente sob tantos ataques internos e externos, exatamente num momento em que aquilo que realmente importa para a sociedade vai bem. Mas a disputa política no país adquiriu uma feição tão violenta, tão agressiva, que nós vivemos na semana passada momentos em que pareciam que estávamos vivendo a pré-história do fim do mundo, pré-estreia. A pré-estreia do fim do mundo. Que de repente reuniu-se o G7 e foi cancelado a estreia. Não teve. Mas tudo foi jogado internamente, externamente, por maus brasileiros que se dedicam a falar mal do país e que
fizeram o possível, criando uma histeria internacional contra o seu próprio país, independentemente dos danos que isso viesse a causar. Posso até fazer uma analogia aqui: esfaquearam o Brasil para acertar o presidente da República. Não se preocupavam com o dano que estavam causando com aquilo que faziam nacional e internacionalmente. E esse trabalho de tantos brasileiros, mundo afora, dedicados a falar mal do país. Olha, nós temos uma ex-presidente da República caçada, que viaja pelo mundo, paga por nós para falar mal do Brasil. Agir contra os interesses nacionais. Então, vendo estas coisas acontecerem semana passada, e vendo o que está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal, depois das manifestações calorosas em todo o país de domingo, o Supremo Tribunal Federal faz uma banana para a sociedade e começa a desmanchar a Operação Lava Jato. Que coisa triste, que coisa feia. Olha, eu estou machucado com isso, porque, poxa vida, tanta esperança jogada em cima do esforço e do empenho de purificar um pouco a política brasileira, de combater o crime do colarinho branco, os corruptos que assaltaram o país, e que assaltaram mesmo, que devolveram dinheiro roubado, que confessaram e delataram tudo aquilo que faziam. Quer dizer, toda essa... Cara, querem desfazer tudo na nossa cara, usando para isso o Supremo Tribunal Federal. Olha, eu vou acrescentar o que o Pugina disse e vou, se me permite, Pugina, eu vou agravar um pouco mais a tua análise. Ultimamente, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, numa nítida manifestação de depreciação às instâncias anteriores dos processos, têm trombeteado, aspas, é hora de um julgamento justo para o ex-presidente. A palavra justo, José Silva, dá a entender, delegado Ivair, que os demais julgamentos não o foram. O que se discutiu ontem lá na segunda turma? Uma peça de direito, denominada alegações finais, numa ação penal, onde se sabe que as alegações finais são facultativas. Não nulifica processo a apresentação de alegações finais. E o debate se deu sobre o seguinte aspecto: os delatores haviam apresentado as suas alegações finais e a abertura do prazo para o réu teria sido o mesmo. E isso, então, gerou, supostamente um prejuízo. Primeiro que quando o processo está em fase de alegações finais, o prazo é comum. O processo não sai da secretaria, não sai do cartório, ele fica. Sobretudo quando os autos são digitais. Portanto, não haveria nenhum problema na leitura das peças. A segunda questão a ser observada é que a ministra Carmen Lúcia, aí é de louvar algo que ela pondera. A figura é nova do delator nesta condição decisiva de processo de ação penal condenatório. Todavia, certamente não será a restauração do prazo para as alegações finais que irá mudar a convicção de algum magistrado em torno de confissões amparadas em prova documental. Há, no mundo do direito, sobretudo contemporâneo, a figura da instrumentalidade do processo. Qual seja, o processo tem que ser dinâmico, o processo tem que ser otimizado, justamente porque ele pertence à sociedade, não ao juiz, não ao tribunal. E aí, delegado Ivair, anulou-se a segunda instância, a primeira e agora a terceira. Ou seja, o doutor Sérgio Moro, TRF4 e o STJ, aspas, cometeram uma barrigada. Por favor, primeiro que a matéria nem precedente tem, porque é, sobretudo, em razão de ação penal, onde o delator também foi condenado. Então, estão fazendo uma tremenda tempestade em copo d'água. Aí, a Folha de São Paulo atribui Sérgio Moro derrotado. Só o Sérgio Moro, então, houve... Deixa eu ver se eu entendi, assim... a sentença foi direto para o Supremo, foi isso? Deu a entender que foi assim. Não teve TRF e não teve STJ. Então, esse viés que a imprensa sofrida, a imprensa viúva da verba fácil do orçamento da União,
insiste em atacar. E o ex-presidente postulou também, agora, hoje à tarde, a nulidade dos processos por conta do Sérgio Moro. Quer dizer, usa politicamente a norma jurídica. A decisão se deu num caso. E olha, que caso, hein? O condenado tem uma folha de serviços ao crime que é sensacional. Então agora nulificaram o processo. O processo volta para a origem. Então o que significa isso, telespectador? Volta para Curitiba a partir do momento em que houve a abertura do prazo das alegações finais. Então vai ser reoportunizada a apresentação destas, aí vai concluso, nova sentença. Da sentença haverá recurso ou recursos ao TRF. Julgamento, luz, água, cafezinho, televisionamento, publicação, recurso ao STJ. Tudo de novo. Esse é o cenário. Mas é o roteiro da impunidade, mas é isso que eles querem. Eles não querem condenar, eles não querem julgar, eles não querem fazer justiça, eles não querem botar bandido na cadeia. Eles querem buscar prescrição, criar uma saída. E ficam ofendendo ruidosamente os promotores do processo. Mas que gente, como é que isso foi acontecer conosco? Aliás, eu sei como é que isso foi acontecer. Hoje, a sociedade não confia no Supremo Tribunal Federal. Não. Ninguém no país, salvo raríssimas exceções, confiará no Supremo Tribunal Federal. Bom, é mais do que justificada essa desconfiança, porque esse formato do tribunal, este conjunto de membros, eles são sequela de uma doença política que tornou este país enfermo durante décadas. São sequelados. É um tribunal sequelado. Sim. Porque eles estão em completa sintonia com a sociedade, porque são produto desta doença política que os nomeou. Esse é o fato. Não há outra explicação para o que nós estamos vendo. E eu não conheço uma democracia. Olha, podem virar. Não conheço uma democracia que tenha um Supremo Tribunal Federal, um Tribunal Constitucional, onde não haja, num país democrático, um único liberal e um único conservador. E esse perfil, que é dominante na sociedade brasileira, Que prejuízo. não tem voz, não tem quem fale por ele. Pelo contrário, os nossos ministros, eles querem, porque sabem que estão em dissonância conosco, com a sociedade, eles acham que eles têm um dever de corrigir-nos, ensinar-nos, adequar os nossos valores, as nossas crenças políticas, as nossas convicções, às convicções superiores que eles têm e que orientam nas suas decisões, inclusive nas decisões de soltar bandido por firula jurídica. Perfeito. Ivair Mainar. Concordo em número, gênero e grau com o que vocês disseram. Só que eu estava me lembrando uma coisa também. Eles tanto fizeram para serrar a cadeira do presidente de uma forma ou de outra, que nesse episódio do ambientalismo político que eles estão fazendo aí, deram um tiro no pé. Deram um tiro no pé por quê? Porque deram oportunidade para o Bolsonaro puxar a orelha do presidente da França, gritar contra a Noruega, gritar contra a Alemanha, fazer todo aquele banzé, vamos dizer assim, que ele fez, em termos de puxar para si a briga, e ele vai ganhar. Então, pela primeira vez, desde o início do governo dele, as forças que elegeram o Bolsonaro estão aplaudindo o Bolsonaro nessa guerra santa que ele está fazendo em defesa da Amazônia. Porque, na verdade, ele não está só defendendo a questão da mata, está defendendo a Amazônia em si. É o que está em jogo. É o que está em jogo. Né? E ele se levantou, brigou, botou a cara a tapa, fez. Isso aí foi um tiro no pé. Foi criado pela oposição, mas foi um tiro no pé, por quê? Aí começa a união dos brasileiros em torno da presidência. E só para acrescentar um detalhe na postura aí do Supremo Tribunal Federal, Pugino, é importante relevar o seguinte: também tem que debitar alguma quantia na conta do Senado, que transforma aquela sabatina numa homenagem àquele que é escolhido. E aí nós temos que observar o seguinte: numa perspectiva
de direito, quem realmente aferiu conhecimento de notório saber jurídico do atual presidente do Supremo Tribunal Federal? Porque ele não tem. Dos 11, um é certo que não tem notório saber jurídico, que é o presidente, porque ele foi reprovado 2 vezes num concurso público. Portanto, Pugina, ele não tem notório saber jurídico. Aliás, se alguém tivesse sido abduzido por um disco voador e voltasse para o Brasil hoje, ou amanhã, ou tivesse voltado ontem, o coitado que tivesse sido devolvido e perguntasse para um motorista de Cabify lá em Brasília, que Brasília não tem mais táxi, agora é Cabify e Uber. Chega lá em Brasília, entra num Cabify e pergunta quem é o presidente da Câmara. Ah, o presidente da Câmara é o Rodrigo Maia, é o Botafogo. Por que Botafogo? Porque é a nomenclatura dele num dos processos da Lava Jato. Ah, bom, mas então vamos partir para o Senado. E no Senado, quem é o douto que preside o Senado? Olha, o Senado é o Davi Alcolumbre. Ah, mas esse rapaz aí é jovem, é bom. É, ele tem uma acusação contra ele lá no TSE, lá. A Procuradoria-Geral Eleitoral expediu um parecer com 78 laudas, recomendando a cassação dele. Mas o que ele fez? Ele falsificou nota fiscal. Mas que barbaridade! Bom, então vamos falar de outro assunto, vamos falar do Judiciário. O Supremo que teve Carlos Veloso, Paulo Brossard, Hermes Lima, Pedro Lessa. Quem é que preside o Supremo? Olha, é um pouco pior que o outro quadro lá. Porque o rapaz que preside o Supremo, ele teve 2 reprovações em 2 concursos públicos. Rodou logo nas fases iniciais. Mas como é que ele preside o Supremo? Pois é, houve um presidente que deu de presente para ele isso. Ah, motorista, eu vou descer. Onde é que está meu disco voador? Eu quero voltar aqui, eu não vou ficar mais. Porque assim, não tem como entender. Só que nós hoje, brasileiros, já não começamos mais a tolerar isso. Domingo, as manifestações ultrapassaram as 80 cidades. As pessoas, elas estão começando a se indignar com isso. E um detalhe, delegado Ivair, o Supremo Tribunal Federal, em breve, mas muito breve, vai começar a gozar dos mesmos índices de descrédito que o Congresso Nacional goza. Porque hoje é mais fácil fazer a escalação dos 11 integrantes do plenário do que os 11 jogadores que o Tite insiste em escalar. As pessoas sabem hoje quem são os ministros do Supremo. Tanto é verdade que alguns deles já não andam mais nem na rua. Eles estão andando com carro fechado, blindado, com receio de levar pedrada, ovo e outras coisas. Vão passear em Portugal. Também. Aliás, diga-se de passagem, o ministro Alexandre de Moraes provavelmente será contemplado com um novo pedido de impeachment agora, semana que vem. Porque o comportamento dele tem desgostado muitos senadores da República. Só este ano já foram 12 pedidos de ministro do Supremo. Quem será que lidera os 9? Quem será o líder dos 9 pedidos? Ministro Gilmar Mendes. 9 pedidos de impeachment contra ele. E este senador Davi Alcolumbre engavetando todos. Pois bem, a Lava Toga, na sua 3ª edição, já tem 36 assinaturas. 36 assinaturas. Ou seja, agora vai. Perfeito. Vamos falar um pouquinho do Banrisul, porque Banco Bom não tira seu sono, ele realiza seus sonhos. Esse é o Banco do Estado, o Banco da nossa terra, o Banco do nosso coração, o banco que resolve qualquer situação no campo corporativo, pessoa física, de todos nós gaúchos e de todos aqueles que estão aqui conosco no Torrão do Rio Grande do Sul. Dá uma olhadinha. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Voltamos aqui na atividade, então, e vamos falar um pouquinho do Grupo Zafre, né, mas porque o Grupo Zafre é tudo de bom na hora de fazer o melhor rancho, né? Só se pode ter um destino que é Grupo Zafre. Dá uma olhada aí, porque economizar é comprar bem. Olha aí.
bem. O Cindy Lojas é o verdadeiro sustentáculo dos lojistas. Se você é lojista, Cindy Lojas Porto Alegre, não é associado a esse sindicato que é referência no país em gestão e organização, comete equívoco contra você mesmo, porque ele dá tudo de suporte para que você prospere cada vez mais no seu negócio. Por isso que eu digo, o Cindy Lojas Porto Alegre trabalha para representar, fortalecer e transformar o comércio. Ajudamos cerca de 18 mil lojistas a vencer novos desafios dia após dia. Buscar o crescimento, a inovação e a transformação do varejo é o que nos inspira. Estamos sempre abertos para ideias que fortaleçam o setor. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Aspecir Previdência, certeza de um futuro tranquilo. Empresa centenária, com sede em Porto Alegre. Se você, alô, chefe de família especialmente, se não tem um plano de previdência complementar, equivocou. Na hora da necessidade, bate uma dificuldade muito grande, estoura no seio familiar. Ela tem sua sede, a Aspecir Previdência, que eu digo que é uma empresa centenária, em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, telefone 51 32 28 1999 e o site é aspecir.com.br. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. E a Vidrobox está aí, né? Líder no segmento vidreiro, líder desde 1971. Tudo em vias para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. Divisórias, box para banheiros com películas de segurança, portas automáticas, envidraçamento de fachadas, fechamento de sacadas, vidros curvos, planos, impressos, lisos, tudo de bom com Vidrobox Blindex. Telefone 3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. Fala, Percival. Continuo impressionado com os mesmos fatos. Vai ser difícil até para mim falar de outra coisa, depois do que eu vejo acontecer. E você está assistindo o modo como a imprensa, insatisfeita com o resultado da eleição, com as perdas que tem tido de prestígio, de recursos, tem tratado os personagens da Lava Jato, especialmente Sérgio Moro e o Dallagnol, Deltan Dallagnol. Você está vendo isso acontecer? Isso faz parte de um trabalho para destruir estas pessoas. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que existem pessoas cujo valor a sociedade reconhece e acaba lá adiante dando nome de rua. Existem episódios na história humana que a sociedade valoriza de tal forma que faz para elas monumentos nas praças. Foram episódios perfeitos, irretocáveis? Não, mas foram significativos, importantes, marcaram uma época. Então, países civilizados constroem monumentos para situações como essa, para registrar isso, a reverência das pessoas. É assim que eu vejo a Lava Jato. Um episódio montado num país que desacreditava de si mesmo, que desacreditava da justiça, que desacreditava completamente na possibilidade de que criminosos graúdos fossem apanhados, presos e pagassem pelas suas culpas e seus males, devolvessem o dinheiro roubado. Merece um monumento. Mas tem gente que morre desse ciúme. Esse tipo de coisa desperta ódios cósmicos, sabe? Aquelas energias mais negativas do universo desabam, principalmente sobre quem toma dinheiro de ladrão. Se é no submundo, isso dá esquartejamento, saco plástico na cabeça. Mas se é nos altos salões, se age desta forma que eles talvez considerem elegantes, de fazer o que estão fazendo nos jornais contra essas pessoas, tentando desacreditá-las perante a sociedade, para desacreditar toda a operação Lava Jato. Esta é a indignidade que está em curso. Eu digo que essas pessoas são como as pombas que pousam nas estátuas para fazer sujeira. Elas não têm estátua, mas elas usam as estátuas alheias e ali só fazem besteira. É o que nós estamos vendo. Há umas pombas largando sujeira em cima de momentos importantes da nossa história. Aí tem um detalhe aí, Pugema. Tem pomba grande aí. Mas é pomba. É pomba. Tem pomba grande, sabe tem pombão, mas porque só faz mais sujeira. O Supremo dará a extrema unção na Lava Jato. A ideia deles é buscar no Supremo a extinção da Lava Jato.
O procurador Deltan Dallagnol ele já não reúne condições mais de liderar a força-tarefa. Tamanho foi o desgaste imposto a ele falsamente, partindo de falsas premissas, mas impingiram ao jovem procurador uma mácula, e isso vai dificultar ele ter liberdade dentro do próprio Ministério Público Federal para que possa então retomar o fio da meada onde ele se viu interrompido. Pois bem, muito provavelmente haverá um novo procurador-chefe da Lava Jato. A Lava Jato segue, a Lava Jato já tem 62 edições, José Silva. Nós estamos diante de um cenário inédito no Brasil, uma operação jurídico-policial, onde promotores policiais, magistrados, estão em busca do quê? Da punição de ladrões, de pessoas sem espírito público, antipatriotas, em resumo, vagabundos, que estão se apropriando, se apropriaram, e que perceberam pela primeira vez na história do Supremo que há possibilidade sim de punição. Todavia, esse mesmo Supremo ontem deu uma cartada. O Supremo ontem trouxe um fato novo, nulificou uma decisão. Sim. Foi a primeira, José Silva, a primeira. Então há quem fomente a ideia de que outras nulidades virão. Agora, tem que haver o fato concreto. E tem um outro episódio nisso tudo, que agora, Ivair Mainar, a coisa entrou num outro andar, e esse andar está reagindo. Porque agora, talvez, José Silva, outras pseudo-personalidades da política, do judiciário, dos tribunais superiores, estejam acuados. E aí é o momento da reação. Então o sistema reage, é tipo um vírus, há uma reação do organismo. Só que esse organismo está doente, porque esse Supremo Tribunal Federal aí não representa nem a magistratura brasileira. O magistrado brasileiro médio, discreto, estudioso, ciente das suas responsabilidades, que leva trabalho para casa, que abdica de boa parte da sua vida em nome do trabalho, em nome dos outros, este magistrado não se vê representado no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, pela composição do Supremo. Segundo, José Silva, porque se qualquer magistrado brasileiro, de primeiro grau, de segundo grau, seja juiz federal, juiz de direito, desembargador federal, desembargador estadual, cometer 2% do que alguns ministros do Supremo cometem, eles já estariam em casa, aposentados, porque só o ministro do Supremo faz o que o ministro Ricardo Lewandowski fez na sessão do impeachment. Permitiu que fosse debatida uma questão em torno da Constituição Federal e manteve os direitos políticos de uma ex-presidente quando o texto constitucional diz afastamento definitivo do cargo e inabilitação. Só aqui no Brasil acontece isso. Então... Complicado. Fala, Simone Magalhães. Pois é, Silvas. Nós temos hoje, tanto no judiciário, né, tem toda uma máfia, né, eu chamo de máfia por trás aí de tudo que eles tentam articular, ao invés de se unir para conseguir fazer com que o nosso país tenha um rumo certo, né. A gente vem falando aqui em todos os programas, toda a bancada sempre comenta a quantidade de coisas que têm acontecido, que a população precisa saber e que acaba não sabendo porque a grande mídia ela só dá destaque para outras coisas, né? Tá aí essa semana a vergonha que... Eu digo uma vergonha, a dimensão que tomou-se a questão da Amazônia, né? Porque a Amazônia sempre tem queimadas, né? São os próprios produtores. Houve um aumento, sim, mas se pegar uma linha do tempo, todos os anos tem aumento, porque existe um clube de madeireiros na Amazônia que acaba devastando, enfim, né? Vira as madeiras são desviadas e tudo mais. Mas qual que é o maior problema? Tornou-se uma crise mundial isso, porque muita gente começou a pegar fotos que nem eram de agora, fotos antigas da Amazônia, para começar a postar celebridades, até brasileiros. Gente, o povo eles não tem noção. Hoje o que sai na mídia vira verdade, não interessa se estão falando, vou fazer também. Gerou-se um estresse tamanho que tem uma perspectiva de algumas grandes marcas internacionais que compram couro do Brasil deixaram de comprar. Então, isso hoje
o que aconteceu? Abalou o mercado, tivemos um dólar disparando, a bolsa caindo, porque algumas empresas sinalizaram que vão deixar de comprar couro do Brasil, e empresas grandes, como a The North Face, entre outras. Mas o que tem de verdade nisso, né? Qual é a rixa lá do Macron e do Bolsonaro? Ah, porque o Bolsonaro fica falando as besteiras dele e o outro lá se ofendeu. Agora um quer pedir desculpa para o outro mandar para aceitar o dinheiro do outro. Mas, gente, vamos começar a olhar o que realmente está acontecendo. E eu estou citando esse caso da Amazônia porque é o mais recente, mas isso a gente tem visto direto desde o início do ano. Uma força gigantesca tentando desbancar as coisas que estão acontecendo, as coisas que estão indo para frente. E isso toma visibilidade, né? Os escândalos, as porcarias tomam visibilidade, as outras coisas acabam não aparecendo. E o que isso vai gerar de problema mundial? Porque, claro, o Brasil passou aí décadas tendo problemas econômicos. Agora que está começando a se mexer, que os números estão começando a mudar, porque as coisas, a casa está sendo arrumada, tem mais um monte de outras coisas que pode abalar. E tem toda uma crise na China e, enfim, coisas que podem nos afetar, como sempre, o mercado externo. Mas é complicado, assim, a gente fica ansioso, assim, vendo todo esse barulho que a grande mídia tem feito e os reflexos imediatos que isso dá para a nossa população, para a nossa economia, isso me preocupa muito. Perfeito. Vamos falar um pouquinho do Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro, onde bombando, né? O Barranco, seja jogos do Internacional, jogos do Grêmio, no caso do Grêmio ontem, com a façanha que fez, bomba, né? Os gremistas vão para lá. Eu, por exemplo, estava em casa assistindo o jogo, porque eu prefiro assistir sozinho um jogo desta importância, né? O que aconteceu? Deu um apetite em mim e na minha mulher de comer um lombinho de porco após o jogo, evidentemente. O que fizemos? Fomos para o Barranco, e tem aquele lombinho de porco com queijo que é saboroso demais. Então fomos para lá após o jogo, bombando, muitos gremistas por lá, assistindo, né, ainda todos os comentaristas do Rio, São Paulo, do país, né, passando jogadas importantes, gols durante todo o período. Maravilha. Esse é o Barranco subindo ou descendo a Protásio. Também o Barranquinho, até sexta, mês de agosto, as maravilhas das promoções até sexta, né? Desde o filé parmegiana, isso agora no Barranquinho, de 90 por 65, os filés com massa de 75 por 55, a pizza grande de 60 por 45 e a média de 50 por 40. Isso tudo é o complexo Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, comandado pelo Chiquinho Tasca e o Elson Furino. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri. 100% fruta, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. E o Centro Clínico Gaúcho está aí, desenvolvendo um papel espetacular na defesa da saúde de todos os seus conveniados. É uma empresa gaúcha, com sede em Porto Alegre, espetacular, com uma filosofia singular na proteção dos seus conveniados, sejam eles pessoas físicas ou corporativas. Centro Clínico Gaúcho Plano de Saúde, o CCG, está ficando cada vez maior para ficar cada vez mais perto de você. Centro Clínico Gaúcho Plano de Saúde, contrate um plano, olhe o telefone, está aí no seu monitor. 51-3287-9220 e o site é centroclinicogaúcho.com.br. E dá uma olhada que nós temos mais imagens para que você veja a dimensão do CCG, Centro Clínico Gaúcho Planos de Saúde. Uma palavra não existe sozinha, e o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários, em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante? Temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Vamos adiante então, falando mais um pouquinho aqui, sabe de quem? Vamos dizer, de Pugina.org, né? Pugina, nosso companheiro de bancada aqui, grande articulista, né? É um PhD, tem um site, né, que é pugina.org, espetacular,
que diz o seguinte, que formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos você encontra em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina. Basta digitar pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros acessam diariamente o blog pugina.org. Quer informação abalizada? Pertence à Academia Rio Grande de Letras, né? É escritor, só coisa boa, nesses que, tanto ao titular Percival Pugina, quanto seus comandados nesse site blog aí, pugina.org. Só coisa boa. Vamos adiante ainda. O senhor me pergunta, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? O senhor pegou muito trânsito ontem para ir para o Barranco? Muito longe? Eu venho lá ali da Zona Sul, do bairro Cristal, né? Eu sei também, também. Claro. Vem dali, né? Mas muito urubu voando naquela região. Sim. Eu me preocupei. O Silvio Lopes nos disse ontem, no grupo, que havia muito urubu. Que era uma urubuzada no trecho ali, impressionante. Coisa louca, tia. Auxiliador Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Uma das maiores empresas no segmento de imóveis do país. Carteira de aluguéis é singular, espetacular. São Paulo, uma sede, a matriz é Porto Alegre, maravilhosa. Telefones 3216-6100, aqui em Porto Alegre, lá em São Paulo, 11-2348-4000. E o site auxiliadorpredial.com.br. Todas as garantias lhe dá o Auxiliador Predial. Na administração de condomínios, carteira de aluguéis, compra e venda de imóveis. Por isso que eu digo que a Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida, é o nosso melhor objetivo. O site auxiliadorapredial.com.br. Fala, Percival. Para mostrar como tem gente que puxa o Brasil para baixo, né? Acho que a Simone falou muito bem, e isso se verifica praticamente em qualquer ângulo de visão que se lance sobre certos setores da sociedade, está ali a ação concreta para dificultar a vida do país. Se há um setor que está devendo à sociedade brasileira, é o setor universitário. A universidade brasileira, não há nenhuma entre as 200 melhores do mundo, não há nenhuma entre as 200 melhores do mundo. O governo lança, e só querem verba, e mais recursos, e não admitem corte de despesa, e não sei o quê, mas apresentar um produto para a sociedade, aí o governo apresenta às universidades um projeto que permite a elas abrirem-se para captar recursos do setor privado, o programa Futurice, que está sendo discutido nacionalmente nos ambientes acadêmicos, que permite que a universidade possa estabelecer relações com o mercado, com o empresariado, com os empreendimentos nacionais, para prestar serviços, buscar recursos. Programa extraordinário, que não tem novidade alguma, que acontece nas melhores universidades mundo afora. Pois aqui fazem reunião, acabou de haver uma reunião aqui em Porto Alegre, vai dar pau no projeto, porque isso é uma privatização da universidade, isso é um projeto capitalista, isso é um projeto que vai prejudicar o trabalho filosófico e político da universidade. Reunida toda a cúpula dos partidos da esquerda, com os senhores reitores da universidade, num evento aqui, para tentar combater, enfrentar e se recusar a aceitar a participação das universidades aqui no Rio Grande do Sul no programa. Consequência disso, vão ficar para trás. As universidades privadas que aderirem, que se abrirem para essa alternativa, vão dar um salto de qualidade, né? Mas eles vão continuar insistindo na sua pauta miúda, nas suas questiúnculas de natureza ideológica, que não produzem progresso para ninguém, amarrados à ideia de que a universidade tem uma função que está longe do mundo, não pode estar preparando ninguém, porque preparar para realizar suas potencialidades no ambiente produtivo da vida social, isso é inadmissível, isso é uma conduta política que não se tolera numa universidade que se queira prestigiada e valorizada. E é isso que está aí. Entra para ver como é que fica. Conversa com estudantes, conversa com bons professores. Peça para lhe dizer o que está acontecendo dentro da universidade dele. Eu recebo lá pilhas. É uma tristeza.
mas eles querem continuar, porque este é o espaço de controle político que eles ainda podem exercer sobre a sociedade, mesmo derrotados nas urnas. Sim, eles foram derrotados durante 20 anos. Durante 20 anos, eles colocaram as pessoas do credo político deles nos cargos e nas funções estatais. Por 20 anos sendo colocados. Agora, eles saem do governo, mas aqueles que ficaram incrustados nas faculdades, nos cargos, nos CCs, nas FGs, nos concursos que fizeram para entrar, estão lá. Então, esses não saíram. Essa é a grande realidade, né? Sim, e a URGS acabou de... Foi ontem, eu acho, que saiu uma notícia de um escândalo de desvio de verbas na URGS. De novo, né? De novo. Pois é. Não foi só questão de verbas, foi fraude. Exato. Não foi só verbas, foi fraude. Eles, professores de lá, juntamente com outros amigos, vamos dizer assim, forjavam títulos de master, pós-graduação e tudo mais. O cara nem frequentava a faculdade e recebia um diploma lá que tinha feito pós-graduação aqui, pós-graduação lá. E esse inquérito foi feito pela Federal, pela Polícia Federal, e indiciou 34 professores da faculdade. Exatamente. Então, e a URGS é um grande berço da esquerda, né? Vamos combinar. Mas eu quero pegar um gancho nesse assunto, né, que o Pugina estava falando, porque assim, eu sou do meio acadêmico, né? Eu sou professora também e assim, eu sinto muita falta, né, de um interesse maior das pessoas por aprendizado, né? Porque o que a gente mais vê, principalmente nos cursos de especialização, comprando diploma, né? Não está lá para aprender, ele quer ter um título de especialista. Eu li uma matéria hoje que saiu num dos veículos da Globo falando sobre produtividade, né? Então, na verdade, aí eu acho interessante o título da matéria, né? Que o trabalho informal no Brasil está gerando um monstro impacto na produtividade das pessoas. Obviamente, nós temos um número muito grande de desempregados, as pessoas precisam comer, então a pessoa está saindo do emprego formal e indo trabalhar, fazer outra coisa. Mas aí tu vai vendo as citações, eu comecei a ler os relatórios que eles citaram e duas coisas me chamam muito a atenção. Uma delas foi um rapaz, né, que eles estavam dizendo, por exemplo, fulano de tal era engenheiro, ficou desempregado, foi trabalhar na feira com o pai, depois ele foi trabalhar de Uber ele viu uma oportunidade de trabalhar com motorista particular e hoje é empresário. Ou seja, ele está gerando, né, ele não está mais produzindo lá na iniciativa privada como empregado, mas ele está produzindo em outro nicho. Exatamente. Ele virou um motorista particular de empresas e hoje é um microempresário e ganha muito mais. Então, essa é uma situação. E a outra, existe um relatório, uma medição de 190 países que medem a produtividade. Esse foi o último parágrafo da matéria e eu entrei no relatório lá para ver. O Brasil, em 2018, ele estava no 125º lugar. No relatório de 2019, nós estamos na metade do ano, o Brasil está em 109º lugar. Em que exatamente? De produtividade. Entendeu? Eles medem os países assim por produtividade. E aí o que impactou? Aí o que eles terminam a matéria falando que daí assim, gente, é o último parágrafo, entre lá no G1 para ver. O último parágrafo. Que o que impacta, né, a produtividade é a transparência dentro do país e a questão de burocracias. Quando a transparência é melhor e a burocracia é reduzida, isso aumenta a produtividade, isso aumenta a atração de investimentos para os países. E aí eu fiquei pensando, bom, se em dezembro ele era 125 e hoje ele é 109, né, porque quanto mais para baixo, pior é. Devia estar invertida, né? Essa matéria esse último parágrafo, ele devia ser uma nova matéria. Mas não, a matéria
a matéria abria falando, criticando as pessoas que estão na informalidade ganhando seu dinheiro, e muitos deles, porque olha, eu conheço muita gente que ficou desempregada, eu sou uma. Eu sou um exemplo porque eu me tornei perita porque eu fiquei desempregada em 2002. Eu trabalhava numa multinacional, fiquei desempregada, eu tinha feito um curso de perícia e aí eu quis ir para a área e tô até hoje. Então assim, ó, criticar a pessoa que ela sai da sua área e vai para uma outra e tu vira um empreendedor. Hoje eu gero empregos, eu trabalho, eu tenho um patrimônio fruto do meu trabalho, que não é trabalhando como economista numa empresa, numa multinacional. Então, assim, isso não é uma crítica, tu não pode gerar isso uma crítica destrutiva. Não, isso não é ruim. Exatamente. Esses dias eu peguei um Uber com um rapaz que era engenheiro da TAP, aqui em Porto Alegre. O rapaz era engenheiro de aviação e estava fazendo Uber. Aí ele disse, é que eu não quis ir para São Paulo e agora, enquanto eu estou vendo uma outra área para eu trabalhar, que não seja tão desgastante, eu estou fazendo um Uber. E quem sabe ele vai virar um empresário da área de veículo, né, de transporte. Assim, essas coisas que me incomodam, sabe? Porque, assim, primeiro o que chama atenção é a parte ruim, mas dão uma conotação ruim para coisas que não devem ser tão ruins. Silvas, na linha de um trecho da manifestação da Simone sobre depreciar, etc., ontem o senador Tasso Gereissati disponibilizou o relatório dele sobre a reforma da Previdência. São 53 páginas primorosas sobre a reforma da Previdência. O senador Tasso Gereissati, evidentemente que muito bem assessorado. Aliás, o Senado brasileiro, num patamar de excelência, dispõe dos melhores consultores e assessores legislativos do mundo. Isso é comprovado cientificamente num ranking de uma associação internacional que monitora o nível do assessor do parlamento no mundo todo. Então, eu recomendaria a leitura do parecer do senador Tasso Gereissati, porque ele é minucioso, ele é categórico, ele é preciso nas suas considerações. É realmente, com perdão da franqueza, muitíssimo superior ao relatório da Câmara dos Deputados. Se for feito um confronto analítico, um cotejo, o do Senado, léguas na frente. E uma outra questão, José Silvas, que passou em branco, o Tribunal de Contas da União nos revelou 14.403 obras estagnadas, paradas pelo país inteiro, 11% delas no estado do Rio de Janeiro. Aí eu fui analisar isso sob outra perspectiva, fui aos números. São 144 bilhões de reais de investimentos já consumidos nestas 14.403 obras, sendo que o resultado final do investimento estaria na casa de 755 bilhões de reais orçados pelo Congresso Nacional, que aprovou rúbrica a rúbrica. Então nós temos aqui 14.403 empreendimentos, José Silvas, que não geraram nada, que estão estagnados. Um deles, muito interessante, no interior da Bahia, foi feito um túnel no meio de uma savana. Não tem o que passar, mas foi iniciada a obra. Então, assim, é muita improbidade, é muito dano ao erário, é muito roubo. Eu ia dizer outra coisa, começa com P, termina com A, ria, né? Peria. Mas com o dinheiro público é fácil, José Silvas. Onde está o TCU na hora de apurar isso? Mano a mano. Aí é que está. Por que só aparece o relatório, Simone? Se todos os estados têm escritório do TCU. Não é fácil. Vamos adiante? Como é que são indicados o pessoal do TCU? Pois é. Posso falar um pouquinho de vinhos do mundo? Maior importadora de vinhos do Brasil, vinhos do mundo importadora. Só na Vinhos do Mundo você encontra o portfólio de vinhos mais exclusivos de Porto Alegre. Economiza com garantia de qualidade na mais renomada importadora de vinhos do Brasil. Acesse www.vinhosdomundo.com.br e confira mais de 400 rótulos exclusivos. Vinhos do Mundo tem 3 lojas em Porto Alegre, onde é a sede da empresa, evidentemente, é a maior importadora de vinhos do Brasil. 3 sedes com estacionamento e segurança e ambientes para
fazer jantares harmonizados, né, ou degustações. Toda a segurança e todo o conforto. Essa aí é a loja da Cristóvão Colombo, número 1493, no bairro Floresta. Vamos ver outra loja agora, na Alameda, Alípio César 203, bairro Boa Vista, esquina Nilo Peçanha. Agora nós vamos para a loja da Getúlio Vargas. Avenida Getúlio Vargas. Aí a loja da Getúlio Vargas, Avenida Getúlio Vargas, 1135, bairro Menino Deus. Então são 3 lojas onde você é recebido com uma diplomacia singular e é atendido por gente que sabe tudo de vinhos. Né? Você quer uma referência, né? Tudo tem ali com gente altamente competente, simpática, diplomática, como eu digo. Né? Então você sabe o produto que precisa, para quê, para que tipo de jantar você vai fazer na sua residência, enfim, aonde for, né? um jantar harmonizado, almoço, enfim, tudo que envolve vinhos, espumantes, delicatessen, cristais, equipamentos para o seu bar, né, para a sua, enfim, para a sua adega, só em vinhosdomundo.com.br. Telefone Vinhos do Mundo, 30 12 80 90, promoções com frequência em Vinhos do Mundo. Muito bem. Temos 5 minutos de programa. Eu quero só dizer que hoje, com um probleminha que nós tivemos em 3 VTs no programa, temos um probleminha com o VT da Cobase, nossa grande empresa que nos prestigia, temos um problema com a Algar Engenharia e outro com o CIE. O que vai acontecer? Esse problema nós solucionamos depois do nosso programa e amanhã nós reproduzimos 2 vezes cada comercial dessas 3 queridas empresas que prestigiam o nosso programa de atividade, que está no ar há 26 anos, sempre ao vivo. Percival. O ministro do Meio Ambiente parece que teve um piripaque. Sim, jovem, mas já está debaixo do mau tempo, né? Estresse ambiental, o ministro do Meio Ambiente. Eu achei que não conhecia estresse ambiental. As queimadas estão pegando, estão atrás dele. Né? Estresse ambiental. Eu imagino que deve ter sido os dias desse sujeito na última semana. Segurando essa avalanche de situações. Essa avalanche de acusações e de ataques contra o país. Como eu digo, queriam acertar o presidente, mas não se pejaram, não se constrangeram de atacar a nação e de prejudicar o Brasil, defendendo interesses externos sobre o território brasileiro, sobre nossas riquezas, porque o fato é conhecido, o fato é histórico, é antigo, e quem falou isso pela primeira vez que eu vi falar publicamente não foi ninguém da direita, não foi nenhum militar nacionalista, foi o ex-ministro da Justiça, Tarso Genro, em 2008, quando disse que a maior parte destas ONGs se dedicava à biopirataria. Matéria da Folha, meados do, se quiserem a data eu tenho comigo. Eu lembro disso. Meados de 2008. Então, não é novidade alguma, só que com absoluta tolerância. Aí o presidente diz, não, eu quero examinar esse troço. Por que eu vou estar dando dinheiro? Para ONG sobre as quais recaem as mais graves suspeitas de que ou são cabides de emprego, e foi dito isso explicitamente, consomem os recursos em folha de pagamento e não apresentam nada na ponta, ou estão a serviço de interesses internacionais em território brasileiro. Inclusive, Pugina, se eu não me engano, eu lembro dessa reportagem que tu está falando, se eu não me engano, eles colocaram, fizeram um panorama e chegaram à conclusão que o estado da Amazônia é onde mais tem ONGs no país. É onde mais tem. Eu lembro dessa... Mas é uma preocupação com as nossas... Para com isso. Ninguém aqui é bobo, mas tem muito brasileiro que se vale dos bobos brasileiros, não é, para tentar influenciá-los politicamente, porque tem muito brasileiro que é bobo. O senhor não é, a senhora não é, mas tem muito bobo que acredita em qualquer história que venham lhe contar. Né? Mas nesse episódio agora aí da Amazônia, não teve uma comitiva de índio botocudo indo lá falar com o Macron? Teve lá. Sim, uns beiçudos lá reclamando para o presidente francês da questão amazônica. Sem falar que esse Macron, isso é um baita vivarácio. Ele era aliado do Sarkozy, quando começou a entrar água no barco do Sarkozy, ele se desfiliou do partido, criou uma junta lá, concorreu à presidência da França e se elegeu sem projeto, com as 2 mãos atadas. Ele é um oportunista. Na verdade, ele vem criar um fato histórico fora da França, que nem o Gorbachev fez na União Soviética. Esqueceu do regime doméstico,
onde ele se viu contra, nasceu aquele brucutudo Yeltsin e acabou com a União Soviética, virou a Rússia. É a mesma coisa que vai acontecer lá na França. Ele está apavorado com os coletes, então ele cria um fato internacional, está sob fogo cerrado, rejeição de 72%. Aliás, estão preocupados com a destruição da Amazônia? Vai dar uma visitada em Paris e vocês vão ver como é que se destrói uma civilização. Eu vou dizer ao Pugina, não vão mais a Paris. Não vão mais. É verdade. Aqui, minha gente, comilança ontem, né? Porque o jogo do Grêmio faz o pessoal estradular, né? Ficam nervosos, tensos, e aí comem às vezes demais. Uma feijoada, um entrecô, uma carne gorda, né? Enfim, tudo de bom, né? Mas as delícias, como ali no barranquinho. E hoje também os colorados aí estão tensos, já estão fazendo churrascada em roda do estádio, aquela coisa toda. Olina, essência de vida, Laboratório Vesp, 103 anos. Olina, essência de vida, resolve tudo. Porque é um santo remédio. Tá? Então, nós todos temos que ter em casa, no consultório, escritório, no corporativo, temos que ter Olina para essas situações. Indisposição estomacal, qualquer coisa, aparelho digestivo, Olina está aí, resolve tudo. E nessa filosofia nova da empresa, Laboratório Vesp, 103 anos, invadindo o território nacional, lá para cima, onde ainda talvez não tivesse chegado a Olina, está chegando agora, cobrindo todo o território nacional, esse modelo de laboratório farmacêutico com sede em Canoas, que nasceu em Porto Alegre, Laboratório Vesp, leia-se Olina. Muito bem. Silvas, um urubuzinho no espeto hoje, hein? Um urubuzinho no espeto com uma polentinha, hein? Só Olina resolve. Mas tem que ser de litro, né? É complicado. Muito bem. Fechamento tem aí, Fugino? Não, eu já encerrei. Só assim, até para fazer um desabafo final, porque eles fazem tanto mal a gente, né, que vamos devolver um pouco daquilo que a gente sente em relação ao nosso Supremo Tribunal Federal. Senhores são personagens errados, na cena errada, com o roteiro errado, no teatro errado, no palco errado, para o público errado. E exercem um papel mal feito. Filme de série D. Filme de série D. Parabéns ao juiz federal Henrique Jorge Dantas da Cruz Silvas, juiz federal da primeira vara federal de Belém, Sim. que indeferiu um pedido onde era postulado a proibição da indicação do Eduardo Bolsonaro para ser sabatinado. Queriam proibir o candidato de ser sabatinado. E o juiz deu lição ao Supremo, dizendo que não cabe ao judiciário interferir em ato administrativo. Perfeito, perfeito. Tá, Simone? Termino, né? Mostrando O meu coração, que eu vou torcer muito para o meu Inter hoje. Você é Fafá de Belém, né? Fafá de Belém, meu coração é vermelho. Pode ser, meu time querido, que faça 2 gols hoje, 3, 4, eu tô torcendo Tá pedindo muito. demais, né? Não, mas eu quero 3 hoje. Será E vamos fazer. O Beira-Rio vai estar Será que o Oxum vai te ajudar? O Oxum te dará essa chance? Oxum, algum minha mãe é manjar. Quem quiser ajudar hoje. 3-0 pro meu Inter. Qual é o score que o delegado vai ir? Não, eu quero que o Internacional faça os 3 gols. Flamengo 2. 0 pro O programa se despede amanhã, 19 horas, como acontece há 26 anos, sempre ao vivo. Mais uma edição do programa Atividade. Um bom futebol para os colorados e boa noite para todos.